beleza? Então vamos lá. Pessoal, peraí. Isso. Vamos lá. Então vamos começar essa aula, pessoal. A gente vai começar falando sobre o quê? Vamos continuar falando dessa estrutura aqui do Linux, beleza? E aí, posteriormente, a gente vai começar a fazer a instalação do Linux na máquina virtual, fechou? Então, beleza, vamos lá, ó. Então, ó, na aula passada a gente estava falando sobre a história, sobre aquele sistema, aqueles tipos de sistema de arquivos, tá? Aquela técnica de Jolin, beleza? Pessoal, eu preciso que vocês vejam essas nomenclaturas aqui, beleza? Porque a gente tem que saber, por exemplo, o que é esse journaling, aquela estrutura de arquivos, sistema de arquivos X4, beleza? X2, tá? Esse Reserves aqui, beleza? Então vamos continuar aqui falando sobre o que? Sobre a estrutura de dados, beleza? Então vamos lá. Vamos continuar. Então, pessoal, a estrutura de diretórios do Linux, ela é... O que é a estrutura de diretórios, pessoal? Uma estrutura de diretórios, ela é o quê? Espera aí, o povo está chegando aqui. Beleza. O que é uma estrutura de diretórios, pessoal? O diretório é o que? Imagine que os diretórios do Unix como uma árvore de ponta cabeça, onde a raiz é o root, e o primeiro que é o primeiro diretório e que dá origem aos demais diretórios. Funciona como uma estrutura básica de orientação a dados, arquivos e bibliotecas. Através dele, a gente consegue deslocar através de pastas e diretórios. Então, o que é o diretório, pessoal? O diretório é como ele falou. A ideia é como se fosse uma árvore, de cabeça para baixo. Então, ela que faz o quê? Ela que faz o organograma de como que funciona o sistema do Linux. É como se fosse o sistema de pastas do Windows, beleza? Então, aqui, o primeiro que é a raiz, o início, ele é chamado de quê? De root. Quer ver, Vamos ver aqui. Aqui embaixo tem, Olha lá, o root, Então, o root, ele tem todos esses outros tipos de quê? De subpastas, que são os diretórios, beleza? Então, o root, ele é o diretório principal. É ele o que é a raiz de tudo. É por lá que começa. Então, quando a gente fala que a gente vai acessar o computador com o usuário chamado root, por exemplo, é o que? É o usuário master. É como se fosse o administrador do computador, tá? Então, quem tem acesso a esse diretório root, quem tem as permissões para acessar o root, ele vai ter acesso ao quê? A todas as pastas, tá? Então, cada pastinha dessa daqui, ela tem uma função, beleza? Então, a gente vai passar por elas aqui, tá? Superficialmente, e a gente vai aprofundar ela mais para frente, beleza? Então, a estrutura de diretórios do Linux tem uma organização básica. Um diretório é uma separação lógica dentro do sistema de arquivos. Em alguns sistemas operacionais, eles são denominados pastas. Então, é como eu falei, o sistema de diretório do Linux é como se fosse o quê? É uma pasta que tem várias subpastas e cada subpasta dessa tem o quê? Tem algum tipo de função, que é algum tipo de função dentro do sistema operacional, beleza? Olha lá, A estrutura básica de diretórios é aquela que está diretamente ligada à raiz da árvore de diretório. A raiz é a origem de tudo, sendo representada por uma barra. Então, se vocês perceberem, o Linux ele é representado somente por essa barra, que é a raiz, né? E aí, se vocês perceberem, o Windows ele já é com aquela barra ao contrário. Se vocês colocarem no computador aqui, por exemplo, a estrutura aqui do computador, ele usa a barra contrária, olha lá. Ele é diferente, beleza? Boa tarde. Vamos continuar. Então, a estrutura básica de diretórios pode e deve ser ramificada mais ainda, gerando subdiretórios a cada diretório.
Chamamos essa estrutura de árvore de diretórios. Note que ela é uma estrutura hierarquizada. Então, ó, como eu mostrei aqui para vocês, ó, existe o root, né, que é a barra, certo? E aí depois do root existem o quê? As outras pastas, os outros diretórios. Então, cada diretório desse daqui, ele vai ter o quê? Uma função. Por exemplo, o home, ele é o quê? Ele é um diretório onde fica o quê? Os usuários. Aqui no Windows, por exemplo, ó, se vocês olharem aqui, ó, a estrutura do root é como se fosse C. Esse daqui seria o quê? O root. Aí tá vendo que aqui dentro tem uma pasta chamada usuários? Olha lá. Que essa pasta usuários aqui, ela é o quê? É a pasta que seria equivalente a qual? A essa aqui de baixo. É essa daqui, ó. Quer ver? Ó, peraí. Seria equivalente a essa daqui, ó. A home. Olha lá, usuários. E dentro de usuário existem todas as pessoas que têm o quê? Os perfis de cada pessoa. Olha lá, o Z1, o Z2, o Z3. Beleza? Então, a ideia basicamente da diferença da questão do Windows e do Linux é essa daqui, que no Windows, essa questão dos diretórios, ó, o diretório raiz é o C, aí existe as pastas de arquivos de programas, ó, por exemplo, aqui, ó, na pasta, quer ver? Aqui, a pasta root, a pasta devices, ó, que é dos drivers, por exemplo, ó lá, lib, que são as bibliotecas, ó lá, todas essas daqui tem o que? Tem um determinado tipo de função, ó lá, arquivos de programas, ó, arquivos de programas do Windows, aí aqui são outra pasta aqui onde os programas são instalados, beleza? Ó lá. A árvore básica de diretórios do Linux. Cada diretório da árvore básica tem uma função específica. Ó. Os seus subdiretórios são responsáveis por alguma parte do funcionamento do Linux. É uma estrutura lógica organizada. Então, olha lá. O sistema root, que é aquela barra, né? É esse pontinho preto aqui, certo? E aqui, ó, são todas as pastas com as suas divisões e seus determinados tipos de função. Olha lá. O bin, ó, a pasta /bin, ó, são binários essenciais do usuário. O boot são os arquivos estáticos de boot. Olha lá, os devices são arquivos de dispositivos, que é onde faz a instalação dos dispositivos, os drivers. O etc, ó, arquivos de configuração não específicos. Olha lá, o home é as pastas dos usuários. A barra média, olha lá, ponto de montagem temporário para mídias removíveis. Olha lá. O barra MNT, olha lá, ponto de montagem temporário para sistema de arquivos montados. Olha lá, OPT são softwares adicionais, que são os instalados pelos usuários. O SBIN são os binários do sistema. O SRV são dados para serviços providos pelo sistema. O barra TMP é os temporários. O SR são multiusuários, utilitários e aplicações. O barra var são arquivos variáveis, né, conteúdos dinâmicos. O root é o superusuário, né, que a gente chama. E o proc é sistema de arquivos virtual, documentos do kernel e status de processos com arquivos de teto. Então, se vocês perceberem aqui, pessoal, cada pastinha do Linux, ela tem um determinado tipo de função. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o Linux, por exemplo, e chegar aqui e excluir essa pasta boot, o que vai acontecer? Simplesmente o computador não vai ligar. Então, essa pasta boot, essa pasta device, ela equivale à pasta do quê? Essa pasta do Windows, por exemplo. A pasta System. Olha lá, não tem uma pasta aqui chamada System? System 32, olha lá. Essa pasta aqui é a pasta do sistema do Windows. Se eu apagar qualquer arquivo aqui, o que vai acontecer? O sistema não vai dar boot, não vai funcionar. Então, basicamente essa pasta, por exemplo, do bin, por exemplo, ou do boot, é equivalente a essas pastas. Tá vendo que aqui, se eu não me engano, no System 32 aqui do Windows, tem uma pasta chamada... Deixa eu ver se é no... Acho que é no System 32, quer ver? Ó, System 32, Drivers. Olha lá. Dentro de System 32, tá vendo que existe uma pasta chamada Drivers?
Essa pasta drivers são o que? São os drivers da máquina para um bom funcionamento do sistema, placa de rede, placa de som, placa de vídeo. E aí essa pasta drivers, por exemplo, ela é qual dessas daqui, ó? É esse device. Então, por exemplo, se eu quero instalar, por exemplo, um se eu quero instalar, por exemplo, uma placa num computador, por exemplo, a gente faz o quê? A gente pega os drivers daquela máquina e joga para aquela pasta do device. E aí acontece o quê? Instala os drivers, certo? Então, mais para frente a gente vai mostrar como que funciona essa questão, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos continuar aqui, ó. Então, ó, a pasta bin, como eu tinha falado, ó, contém arquivos executáveis que podem ser acessados por qualquer usuário, tá? Boot, ó, contém o kernel e os arquivos que controlam a inicialização do sistema, ou seja, quando o computador é ligado. Olha lá. Barra CD-ROM, ó, é apenas um link, ó, um atalho para o diretório media barra CD-ROM. Lembra que esse média é para montagem de discos, essas coisas? Disco temporários, essas coisas? É a pasta que faz o quê? É essa barra média, beleza? O dev contém arquivos que os arquivos de configurações de dispositivos e servem de ligação com o dispositivo de hardware do computador, por exemplo, pendrive, HD, modems. Então, por exemplo, quando a gente conecta, por exemplo, um HD externo, por exemplo, se vocês perceberem no Windows, ele faz aquela configuração de ficar buscando o driver do HD externo. Esse DV, a ideia é a mesma. Então, tudo que a gente for conectar, tanto pendrive, HD, modem, placa de vídeo, placa de som, essas coisas tudo, ele vai cair aonde? Nesse dev, beleza? O etc, ó, contém 95% dos arquivos de configuração do sistema operacional e dos serviços de rede que podem ser acessados por todos os softwares. É o centro nervoso do Linux. Então esse etc, pessoal, é onde faz o quê? As configurações de rede, por exemplo, serviço de rede, configuração do sistema, beleza? Então, ó, o barra home é o que? É onde contém os documentos dos usuários. Então, por exemplo, quando você cria um texto, por exemplo, um texto, uma planilha e salva no computador, você salva dentro desse diretório home, beleza? E aqui dentro que vai ter o que? Os perfis dos usuários, beleza? Ó, o barra média trata-se de um ponto de montagem de mídias removíveis, como pendrive, HD externo, ó lá. Ele é muito parecido com aquela partição aqui, ó, do barra CD-ROM, beleza? Ó lá, barra MNT é um ponto de montagem de file system, arquivos de sistemas localizados dos dispositivos de armazenamento não removíveis do HD, por exemplo, mídias removíveis e volumes de rede. Então, quando a gente vai criar, por exemplo, um HD, colocar um HD, alguma coisa, a gente tem que criar o quê? Aquele sistema de arquivos, né? Os file system do HD, dos diretórios, ó lá. E aí o que acontece? Esse barra MNT, ele faz o que? Ele é onde armazena, é o ponto de montagem desses file system, dos arquivos de sistema localizado no dispositivo de armazenamento do HD, por exemplo. Beleza? O SBIN é similar ao barra bin. Contém arquivos executáveis exclusivos do administrador do sistema. Esses arquivos são destinados à administração e à manutenção do sistema. Alguns desses arquivos somente podem ser acessados executados pelo root. Então, o que acontece, pessoal? Esse SBIN, ele é o que? São arquivos exclusivos do administrador do sistema. Então, o Linux, ele, em alguns casos, algumas funções, alguns diretórios, eles só são acessados pelo usuário, pelo aquele superusuário root, tá? Então, por exemplo, esse SBIN, ele só consegue ser acessado com esse usuário root, beleza? Aí, ó, esse barra SRV, ó, abriga informações a serem servidas pela máquina, como site, arquivos para FTP. Então, ó, esse SRV, ele faz o que? Ele tem informações que servem para a máquina como acesso a sites, como arquivos de FTP.
é como se fosse a questão daquela questão de tipo de conversão, aquele negócio de conversão de nomes, aquelas coisas de IP para nome, tipo o DNS, certo? Que aí aqui esse SRV ele contém essas informações para como você pode acessar um site, fazendo essa conversão, os arquivos para FTP para você baixar, para você enviar, beleza? Olha lá, o /temp é um diretório utilizado pelo sistema para gravar informações temporárias e dados durante o processamento. Esse diretório tem o seu conteúdo apagado a cada boot do sistema. Então, sempre quando a gente vai fazer alguma coisa no computador, pessoal, instalar programa, copiar arquivo, abrir o Word, abrir Excel, eles fazem o quê? Eles criam os temporários, né? O que é o temporário? O temporário é quando você abre um arquivo, por exemplo, do computador e aí você apaga um arquivo, você cria um arquivo no computador, abre, e aí ele cria o quê? Ele cria tipo uma cópia desse arquivo no computador. E aí quando você fecha o arquivo, essa cópia some. E essa cópia serve para quê? Essa cópia ela serve que, por exemplo, se você um dia está aqui digitando e o computador dá um erro, trava e falta energia, por exemplo. Aí quando você liga o computador e abre, por exemplo, o Word, ele fala o quê? Ele fala que dá para recuperar o arquivo, beleza? Esse arquivo contém uma cópia, deseja restaurar essa cópia? Aí quando você dá OK, ele restaura o arquivo e aí ele tipo faz um salvamento daquela parte do arquivo, o salvamento temporário. Então, o temporário é o quê? Quando você abre um arquivo ou instala um programa, ele cria tipo, a gente fala que é como se fosse lixos. Ele tipo cria uma cópia daquilo lá, porque se der algum problema, algum defeito, ele consegue recuperar o que você já estava fazendo. Então, isso são temporários, beleza? O Windows também, ele tem esses temporários, tá? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho que está aqui, ó. Se eu não me engano, não, né? É Windows. Deixa eu ver se é aqui. Tem. Aqui, ó. Aí, ó. Eu não tenho nem Olha lá. Tudo isso daqui, pessoal, são o quê? São temporários, olha lá. Por exemplo, isso daqui é algum arquivo de auto-update, olha lá. Do Windows, olha lá. Aí tudo ele vai guardando como temporário. Essa pasta aqui pode ser... A pasta pode ser apagada? A pasta não, mas o conteúdo dela eu posso chegar aqui e apagar. Vamos ver se apaga todos? Olha lá, ele fala que está sendo usado. Então, por que não consegue apagar? Porque esse arquivo aqui, ó, ele está sendo usado por algum processo aqui do computador que está configurando, está fazendo alguma coisa e não consegue apagar. Olha lá, eu só boto em ignorar e ele apaga. Olha lá. Então, essa pasta aqui é os temporários do computador. No Linux, ele também existe essa pasta. Olha lá. Aí, o que acontece? Ó? Então, no Linux, a pasta dos temporários é esse /tmp, beleza? /user são o quê? Arquivos de usuários nativos da distribuição, o usuário root. Em situações normais, esse diretório contém a maior parte dos dados do sistema. O objetivo do user, do USR, é guardar dados compartilhados no modo somente leitura. Então, os arquivos dos usuários, eles ficam também nessa pasta aqui, só que o que acontece? São arquivos somente leitura. Diga. Professor, quando limpa a pasta temp, tem algum benefício pro computador? Tem algum benefício sim. Por quê? Porque ele faz uma limpeza no Windows. Todo computador, quando você faz uma limpeza na pasta temp, é como se ele estivesse apagando os lixos. Por quê? Porque quando você faz essa limpeza, o Windows ele não consegue limpar tudo sozinho. Você tem que ir lá e apagar os arquivos do temp. E aí com isso o computador pode ficar fica mais rápido. Então, por exemplo, se eu for aqui, ó, quer ver? Se eu não me engano, aqui no Windows 10, todo usuário tem um temp, tá? Aquele temp que eu apaguei dessa máquina aqui, por exemplo, é o temporário do
do Windows mesmo, tá? Mas aqui também, ó, quer ver, ó, exibir itens ocultos. Deixa eu ver se eu acho aqui o do meu usuário Flávio. Quer ver? App data, local. Aqui, ó. Esse daqui, pessoal, são todos os temporários que o quê? Do meu usuário Flávio que eu fiz no meu computador. Então, todos os arquivos que eu abro, que eu fecho, que eu crio, que eu apago, abro, ele cria o quê? Uma cópia. Tá vendo que tem um monte de arquivo aqui, ó, 0? Olha lá. Tudo isso daqui são arquivos, ó. Tá vendo que isso daqui, ó, ponto temp, ó lá, 32, ó. Tá vendo esse temporário aqui de 37 megas? Tá? Então, existem temporários, por exemplo, pessoal, que são gigantes, tá? Quer ver, ó? Vamos ver aqui o tamanho desse temporário. Ah, O meu tá com cadeado. O que significa isso? o seu tá com cadeado? O seu tá com cadeado é porque ele não tem... naturalmente, o Windows, ele não te dá a permissão de você acessar esses temporários, tá? Então, você tem que ir lá nas opções de pasta, por exemplo. Aqui, ó, quer ver? Ó, deixa eu coisar aqui, ó. Pera aí. Você tem que ir nas opções de pasta aqui, por exemplo, ó, em segurança, e você tem que alterar para você ter acesso, tá? Você vai lá em editar, ó, e adiciona e coloca, por exemplo, todos. Vamos lá. E aí você consegue ter o que? Acesso, ó lá, permitir, ó, e aplicar. Ó lá, ele vai dar permissão para todas as pessoas ter acesso. Aí todo usuário, aí aquele cadeadozinho aqui, ele vai sumir. Beleza? Olha lá. Então todo usuário ele tem todo usuário ele cria esses temporários, beleza? Já ouviram falar naquele programa chamado Seclean? Aquele programa chamado Seclean, o que ele faz? Ele baixa, ele procura todos os arquivos que são temporários da máquina e apaga, beleza? Ele faz automático, tá? Então é viável fazer apagar esse temporário? É viável, só que tem que ter muito cuidado em apagar esses arquivos, tá, pessoal? Porque pode ser que vocês queiram chegar aqui, por exemplo, se eu pegar aqui e apertar o delete agora, eu vou ter um erro aqui no computador, porque essa pasta vai ficar faltando. Então tem que abrir a pasta, clicar, selecionar todos os arquivos e apagar. Olha lá. Olha lá, eu estou pagando 125. Eu já peguei computador que eu apaguei, sei lá, 20 gigas de temporários. Beleza? Então, é interessante fazer essas limpezas? Só que vocês têm que ter muito cuidado em fazer essas limpezas. Tem que ver o lugar certo, a coisa certa, para vocês não pegar e apagar a coisa que não deve. Beleza? Mas todo usuário tem um temporário, beleza? Olha lá. Certo? Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Tem uma opção aqui, ó. O registro também, João. Só que o registro, o que acontece? Quando você vai lá no Regedit e começa a apagar registro, o registro é o quê? São linhas de registros, né? Que ficam no sistema operacional. Só que quando você sai apagando esses registros, você tem que ter um cuidado em ver o que vocês vão apagar dos registros nesse Regedit. Porque esse Regedit, ele é muito delicado de mexer, tá? Porque quando você apaga alguma coisa errada no Regedit, quando você, por exemplo, reinicia o computador, pode ser que o computador nem volte a funcionar, beleza? Então tem que ter um cuidado muito grande nessa questão desse Regedit, beleza? Eu não aconselho a apagar assim, a entrar aqui no Regedit, por exemplo, ó. Regedit, ó. Eu não indico vocês a fazerem isso, porque é uma coisa que qualquer coisinha que vocês mexam aqui pode ser que trave, tá? Olha lá. Aqui eu tenho o controle de todos os registros do sistema, ó. Eu consigo ver o que está funcionando, o que não está funcionando, tanto na parte do usuário como no computador, ó, local machine, ó lá, todos os softwares, ó lá. Então aqui tem que ter um cuidado, beleza? Mas quando você limpa o computador certo, ele fica bom, tá? Uma coisa que é interessante fazer, para a gente voltar,
a nossa aula do Linux, geralmente vocês fazerem o quê? Vocês irem aqui no Windows, por exemplo, e criar outro usuário. Vocês pegam, vão aqui ó, no painel de controle, aí chega aqui no painel de controle e cria outro usuário. Aí quando vocês criarem outro usuário, vocês pegam o usuário atual de vocês e copiam todos os arquivos para esse usuário que vocês criaram. E aí depois que vocês fizerem isso, vocês pegam o que? Exclui. Você torna o outro usuário principal, o outro usuário que vocês criaram como principal e apagam esse outro. Porque aí vocês apagam todos os temporários, apagam tudo. Aí é como se fosse um perfil novo de novo. Beleza? Então vamos lá. Outro usuário aqui, ó, outro diretório aqui, ó, /var, ó lá. Contém arquivos que aumentam o tamanho ao longo do tempo. Por exemplo, dados de variáveis como logs, spool de impressora, caixas postais, servidores, etc. Então, ó, esse .var, ele faz o quê? Ele armazena arquivos que eles aumentam ao longo do tempo. Então, por exemplo, o spool de impressão. Quando vocês vão mandando imprimir, por exemplo, alguns arquivos de uma impressora, alguma coisa, ele vai criando uma fila dentro da instalação dessa impressora, que a gente chama de spool. E aí, quanto mais arquivos vocês mandarem, mais arquivos grandes, ele vai ficando nessa fila. E ela vai aumentando, crescendo, crescendo, crescendo. E aí, esse /var, ele contém o quê? Esses arquivos que vão crescendo ao longo do tempo. Beleza? Tanto como caixas postais, em servidores de e-mail, essas coisas. Tá? Olha lá, o /root é o que? É o superusuário. Olha lá, o usuário root é o administrador do sistema. Ó. É o único usuário que pode fazer qualquer ação dentro do Linux. Por motivo de segurança do sistema, o seu diretório não está dentro de home. Então, o usuário, esse root, ele é o que? Ele é um superusuário. É como se fosse o administrador da máquina no Windows. Só que esse root ele tem mais permissões que até mesmo o administrador do Windows. Que às vezes quando você está acessando o Windows aqui, por exemplo, pode ser que você acesse uma pasta aqui e ele não te dê acesso. Por quê? Porque é somente do sistema. Enquanto o root, você pode fazer qualquer modificação no sistema, porque aquele usuário ele vai ter a permissão para fazer qualquer mudança. Beleza? /sys, diretório destinado à montagem de system files, um repositório utilizado do kernel para manter dados atualizados sobre o sistema e dispositivo de hardware. Olha lá. O /lib contém o que? Módulos do kernel e das bibliotecas. São necessárias para o funcionamento do Linux. Essas bibliotecas no Windows são chamadas de DLLs. Então, no Windows, se vocês perceberem, os arquivos de sistemas do computador, eles são chamados de quê? De DLL. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, por exemplo, e querer apagar uma DLL dessa daqui, quando eu reiniciar a máquina, o computador para de funcionar. Ele funciona o quê? São as bibliotecas do sistema. No Linux, ele fica nessa pasta aqui, ó, /lib, tá? Que é library, né? Bibliotecas. Beleza? Vamos lá. OPT, armazena arquivos de instalação de programas não oficiais e não nativos do sistema. Por exemplo, o Linux ele não possui o Internet, o Firefox. No caso você deseja instalar um navegador, esse navegador não é um software oficial da distribuição e não é nativo do sistema, ou seja, ele não veio na configuração padrão do sistema. Então os arquivos de instalação desse navegador serão armazenados nesse diretório OPT. É o similar dos arquivos de programas do Windows. Então quando a gente vai instalar o Windows, quando a gente instala, os programas que eles não são nativos do sistema, eles vão para essa pasta aqui, arquivos de programas, lá. Aqui, arquivos de programas. No Linux, ele fica naquela pastinha lá, naquela pasta OPT, beleza? Então, todos os arquivos, todos os programas que não forem nativos do sistema, eles vão para esse OPT, beleza? Olha lá, esse /proc é o que? É um diretório virtual onde rodam os processos ativos. Na verdade, ele é um sistema de arquivo virtual. Ele não contém arquivos como aparenta, e sim referências às informações dinâmicas dos sistemas, gerada constantemente pelo kernel. Por exemplo, a ocupação de memória.
Então, esse proc, ele faz o quê? Ele roda os processos do computador. Então, por exemplo, ele é tipo um sistema de arquivos virtual, tá? É tudo que acontece nessa questão de referências de informações do kernel, por exemplo, ele é armazenado nesse proc, tá? Como, por exemplo, a ocupação de memória. Então, quando a gente quer saber uma questão de o que está se usando na memória, a ocupação, a velocidade, essas coisas, tudo fica, as informações ficam o quê? Nesse barra proc, certo? Olha lá. Para visualizar a árvore de diretórios básico, ou seja, apenas diretórios diretamente ligados à raiz, basta digitar o comando no terminal, que é tipo esse daqui, ó. Tipo o CMD, ó lá. Tipo esse terminal aqui, tá? Aí é dólar, né? Sudo tree -d -l 1 barra. Se o comando tree não estiver instalado no Linux, utilize o comando abaixo. Esse dólar sudo apt-get install tree. Então, pessoal, quando a gente quer, por exemplo, fazer utilizar um código no Linux, a gente vai fazer o quê? A gente vai digitar o código no terminal, certo? Quando a gente não tem esse código, alguns códigos, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que instalar eles, tá? Então, por exemplo, se você não tiver, por exemplo, esse comando tree instalado no computador, a gente tem que usar esse apt-get, que faz o quê? A instalação desse pacote. Então, os comandos do Linux, pessoal, alguns, eles têm que fazer o quê? A instalação deles. E aí a gente utiliza outro comando que é tipo um instalador do código, do instalador do comando, tá? Então, ó, a gente coloca dólar, sudo apt-get install e o código. Aí a gente, mais para frente, a gente vai verificar todas essas questões desses códigos, quais são os que tem que instalar, que não tem que instalar, beleza? Então, ó, esse daqui, ó, esse slide aqui, pessoal, ele morre aqui, né? Ele acaba, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou tentar ver se a gente consegue fazer a instalação do Linux aqui pela máquina virtual, beleza? O que eu fiz? Eu instalei a VirtualBox, certo? E baixei a ISO do Ubuntu, certo? Então, mas aí vocês perguntam, professor, como é que eu faço para baixar a imagem do... A questão da VirtualBox, pessoal, tá tranquilo? Todo mundo sabe onde baixa a VirtualBox? Ou querem que repita? Quer que eu repita? Eu repito. Repita, professor, por favor. Por favor, tá. Beleza, vamos lá. Quando eu quero instalar, por exemplo, a VirtualBox no computador, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá no Google e coloco lá. VirtualBox Download. Olha lá. Eu vou aqui, ó. O segundo link, ó. O primeiro link aqui, ó. Aí, ó. Ele fala aqui, ó. Que é aqui que eu faço o quê? Eu baixo o VirtualBox. Olha lá. Só que aí eu preciso colocar o e-mail, né? E coloco. Aí, ó. Eu fiz a instalação do... Aí eu baixo o quê? A VirtualBox da internet, beleza? Deixa eu só ver aqui. Eu acho que aquele site ali, eu acho que é para empresa. Deixa eu só ver um negócio aqui. Aqui, ó, VirtualBox. Ah, tá aqui, ó. É nesse segundo link aqui, ó. Baixa a VirtualBox, ó. E a gente procura aqui, ó. Hosts Windows. Ó lá. E aí começa a baixar. Beleza? Então, aqui que eu faço o quê? A instalação da Virtual... Eu baixo a VirtualBox. Beleza? Aqui no meu, pessoal, eu já fiz o quê? Eu já fiz eu já baixei a VirtualBox. Ó lá. Tá aqui, ó. Aí, beleza. Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou instalar a máquina virtual, beleza? Então, vamos lá. Eu vou aqui em novo. Aí, eu vou escrever aqui, ó, Ubuntu, certo?
E tá vendo que ele já pega todas as configurações aqui, ó? Aí eu faço o quê? Manda avançar, ó. Próximo. Aí eu vou definir o tanto de memória que eu quero colocar. Esse meu computador aqui, ele tem 8 GB de memória. Então eu vou colocar mais ou menos 2 GB para não ter problema de eu travar o sistema aqui do meu, beleza? Tá vendo aqui que ele já mostra o tanto de memória que tem? Aí eu coloquei próximo. Aqui eu tenho que criar o que? O HD do computador, certo? Aqui, ó, eu posso utilizar um que eu já tenho, um sistema que eu já possuo, né? Ou senão eu mando criar um virtual agora. Eu vou colocar para criar agora, beleza? Aqui, ó, são os tipos de HDs que eu posso utilizar, tá? Geralmente a gente usa o quê? Eu uso esse VDI. Esse VHD é o que acontece aqui, pessoal. Aqui são os tipos de disco rígido. Se eu quiser, por exemplo, pegar um HD, se eu quiser pegar o HD dessa máquina, esse HD virtual, e passar para outro sistema, por exemplo, com Hyper-V, para outro emulador de máquina virtual, aí eu tenho que criar o quê? Ou VHD ou esse VMDK. Se eu quiser só utilizar mesmo o VirtualBox, eu vou utilizar esse primeiro que é o VirtualBox Disk Imagem. É como se fosse o tipo de HD que ia ser criado, beleza? Eu vou colocar o primeiro aqui, que é do VirtualBox mesmo, tá? Aqui, ó, o tamanho do HD que eu quero criar, tá? Eu vou criar o quê? A gente pode ter dois tipos, tem um tamanho fixo e tem um dinâmico. Como que funciona? O tamanho dinâmico, ele vai crescendo da forma que o sistema operacional vai sendo utilizado dentro da máquina virtual. Então, por exemplo, se ele perceber que o HD está sendo muito utilizado, ele vai começando a aumentar o tamanho. E aumentando o tamanho, o seu HD físico aqui, ó, ele também vai aumentar, tá? Lá no tamanho fixo, o que eu faço? Eu defino um tamanho fixo para ele. Então, se eu definir aqui que eu quero 20 GB de HD, ele vai pegar o meu HD aqui e vai colocar o quê? 20 GB que ele vai ocupar, beleza? Então, aqui eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um tamanho dinâmico. Aqui eu vou definir o tamanho que eu quero. Eu posso colocar até 2 teras, né? Só que hoje meu HD, ele tem quantos gigas livres? 73. Então eu vou deixar os 10 que ele solicita e aí posteriormente, se eu for aumentar a máquina, os arquivos da máquina virtual, ele vai aumentando aqui, beleza? Mando criar. Olha lá, criei. Aqui, pessoal, eu posso fazer o quê? Se eu clicar com o botão direito aqui e mandar em configurações, ó, aqui eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer as configurações básicas dessa máquina virtual. Eu consigo aumentar a memória, eu posso aumentar o processador, ó lá. Posso colocar, se eu quiser colocar 2 processadores para utilizar nessa máquina, eu posso. Ó lá, mexo com a questão da restrição de execução, aceleração, ó lá. Monitor, eu posso ver quanto eu quero que utilize, tá? Ó lá. Armazenamento é o HD. Aqui, ó, aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte. Tá vendo aqui que aqui tem o HD? Aqui eu posso colocar quantos HDs eu quiser. Se eu quiser que coloque outro HD na máquina virtual, eu só vou aqui em acrescentar o disco. Aí tá vendo aqui que tem a controladora IDE e a controladora SATA? A IDE a gente não se utiliza mais. Eu vou colocar aqui, ó, e vou falar para ele colocar o quê? Acrescentar o quê? Um disco óptico. O que é acrescentar um disco óptico? É eu pegar e como se eu tivesse inserido um CD-ROM no computador, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, inserir um disco óptico e vou acrescentar. E aqui eu tenho que colocar o quê? A ISO do sistema, do Linux. Então eu vou aqui na área de trabalho onde eu salvei e vou aqui, ó, Ubuntu. Ó lá. Escolher. Tá vendo que agora tem um CDzinho aqui, ó? O que significa isso daqui, pessoal? Significa que é como se eu tivesse inserido um CD no computador, beleza? Aí aqui eu posso mexer no áudio, aqui é a questão da rede. Lembra? Na máquina virtual eu consigo colocar até 4 cabos até 4 placas de rede no meu computador, tá? Aí aqui, ó, aqui você habilita, desabilita, tá? Aqui, ó, a número 1 tá habilitada.
Aí o que que acontece aqui, ó? Aqui são os tipos de placas que a gente faz, ó. Então, por exemplo, o modo NAT, ele faz o quê? Ele é como se eu estivesse espetando o computador no meu roteador, tá? Só que ele não fica com, se eu não me engano, ele não fica com internet. O modo bridge, ele já faz uma ponte. O que que é a ponte? Ele é como se ele estivesse conectando um cabo de rede na minha placa virtual e ele vai ter internet, tá? Rede interna, ele consegue comunicação entre a máquina virtual e o meu computador físico, tá? Se eu colocar lá para comunicar um com o outro, ele conecta. Só que aí é sem internet, ele só fica os dois. É como se eu estivesse ligando os dois num roteador sem internet, tá? Aí aqui placa de rede exclusiva do hospedeiro, que é somente a placa de rede do meu computador, né? O outro lá não vai funcionar. Aqui é um driver genérico. Aí rede NAT, eu acho que é a mesma coisa da rede NAT com NAT, tá? Esse daqui é novo. Esse daqui eu não sei o que que faz. Esse Cloud Network aqui eu não sei o que que é. E aqui a gente vai ver agora. Oi? Procura aí para pegar o Wi-Fi. Para pegar o Wi-Fi, o que acontece? A Wi-Fi do computador, ele se transforma numa placa de rede dentro da máquina virtual. Quer ver, ó? Se a gente colocar aqui, por exemplo, acho que é modo bridge, que a máquina virtual vai pegar a rede fora aqui fora, ela vai pegar a internet, o que que vai acontecer? Tá vendo que aqui eu consigo escolher? Esse quad-com meu aqui, ele é o que? É minha placa Wi-Fi. E esse daqui é minha placa cabeada. Como aqui em casa eu estou utilizando a Wi-Fi, eu vou colocar essa quad-com. Então, o que isso daqui vai significar? Que quando eu iniciar minha máquina virtual e instalar um sistema, qualquer sistema, automaticamente o meu computador da minha máquina virtual, ele vai pegar a internet. Só que ele vai pegar a internet por meio da minha Wi-Fi, do meu computador externo, certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, rede PCIe, eu tenho que conectar um cabo de rede aqui no meu computador, no meu notebook, para fazer o quê? Para ele poder pegar internet à minha máquina virtual. Então, quando você pergunta para pegar o Wi-Fi, a máquina virtual, pessoal, ela só funciona, ela só tem acesso à internet. Ela não tem diferença ela não consegue fazer essa diferenciação se é Wi-Fi ou rede cabeada. Ela só pega a internet. Beleza? Então aqui, ó, no meu eu vou colocar a Quad-Com. Ó lá. Aí quando eu coloco Quad-Com, olha lá, eu coloco o quê? Eu dou OK. Tá vendo quando eu coloco aqui avançado aqui, aparece aqui, ó. Aparece o tipo da placa. Aqui, modo promíscuo, pode colocar recusar, o endereço MAC, ó lá, cabo conectado, ó lá. Só apertar OK. Então, professor, Ah, no meu avançado apareceu de boa o tipo, só que lá em cima, em nome, onde você seleciona a placa, não me deu a opção. na placa não aparece a opção. Não. Aqui na nome não aparece a opção. Isso, não apareceu. Mas no avançado tá OK. Mas o seu computador está acessando a internet? O físico? Tá. Sim. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que desinstalar essa VirtualBox e instalar novamente do seu. Porque algum bug da VM, da VirtualBox, que não está identificando que você tem placa de rede instalada no seu computador. Pode ser. Ele tem que identificar que existe rede no seu computador, beleza? Beleza. Então, beleza. Então, vamos continuar aqui, ó. Aí, vou dar OK e vou mandar iniciar. Olha lá. Vamos ver aqui para instalar, ó. Vamos ver aqui. Ó, já deu erro aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver o porquê que deu erro.
é 64. Deixa eu ver aqui se o que eu tenho aqui é 64 também. Ó, aqui também é 64. Vamos ver aqui nas configurações. Vamos mudar aqui para 32 e ver se vai dar certo. Geralmente pode ser isso. Olha lá, sistema falhete. Deixa eu ver aqui, pessoal, que pode ser alguma coisa da imagem da máquina. Deixa eu ver se eu tenho outra imagem aqui. Não. Não. Deixa eu ver se redes 2 estão aqui. Ah, não tenho. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Ó, são 3h30. São 3h20, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos... Pessoal, ficou alguma dúvida por enquanto? Sim ou não? Sim ou não? Não? Tá tranquilo? Pessoal, vamos fazer o seguinte, então. Como a ISO aqui, ela deu problema. A minha aqui, ela não tá iniciando. Aí eu tenho que ver o porquê que ela não tá iniciando. Eu achei que era por causa desses 32 bits, 64 bits aqui, e não é. Então, o que a gente vai fazer? Pode ser o notebook aqui também. Então, o que a gente faz, então, agora? Eu vou fazer a chamada, e aí a gente encerra hoje. E aí, amanhã, eu vou ver se eu baixo aqui a imagem, outra imagem, e aí a gente pega e começa a instalação do Windows amanhã, beleza? Pode ser? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Diga. Amanhã, uma imagem do Ubuntu e uma do Windows. Do Windows? Amanhã vai ser duas criações de máquina. Não, amanhã a gente vai fazer a imagem do Linux. Essa nossa matéria é só Linux, é do Ubuntu, Beleza. tá? O Windows a gente não mexe nessa matéria. Beleza, então. Gente, a segunda aula é de quê? Ah, eu não sei. Tá, então beleza. Eu vou fazer a chamada aqui agora, beleza?